Inserções culturais dinâmicas e interativas, encontros imobiliários com grandes personalidades do setor e mais de 6 mil benefícios que valorizam a categoria e fortalecem o segmento. É assim que o Sindicato dos Corretores de Imóveis no estado de São Paulo trabalha. O seu sindicato sempre está antenado em tudo o que acontece no mercado imobiliário. Então, fique conectado com a gente, aprimore seus conhecimentos e técnicas e garanta já uma posição de destaque neste mercado que não para de crescer. E se ainda há dúvidas sobre garantia locatícia e a nova lei do inquilinato, confira essa entrevista. Garantia locatícia e alterações na lei do inquilinato. Estes são alguns temas que ainda despertam dúvidas na cabeça de proprietários de imóveis, inquilinos e corretores. E para sanar essas dúvidas, trouxemos aqui uma especialista no assunto. Ela é economista e corretora de seguros. Conheça um pouco mais sobre Maria Cristina Caldeira. É corretora de seguros e economista. Atua como sócio-diretora da Union Corp Corretora de Seguros. Possui mais de 30 anos de experiência na área técnica e comercial no mercado de seguros. Trabalha com seguro de fiança locatícia há 20 anos e já escreveu vários artigos sobre o tema. Já ministrou mais de 300 treinamentos sobre as condições contratuais, operacionais e funcionais do seguro de fiança locatícia. Participou de inúmeros congressos nacionais e estaduais de corretores de imóveis de seguros, como conferencista. Quais são as novas regras, as novas alterações que os corretores de imóveis devem saber sobre a lei do inquilinato? Tá, eu acho assim, nós tivemos algumas alterações realmente aí, previstas na Lei 2112, de final de 2009, que entraram em vigência no começo de janeiro de 2010. E que, por enquanto, a gente não viu grande movimentação, tá? Mas é certo que são duas situações que, para mim, no tocante a garantias, essas alterações, quando relacionadas às garantias, tá? Que os corretores devem realmente observar. Uma, para mim, é facilitador, né? À medida que se tem a possibilidade de conseguir, hoje, a concessão de liminar, para algumas situações especificadas em termos de despejo por falta de pagamento. O objetivo do legislador com isso, na minha opinião, foi realmente encurtar prazo processual. E isso é bom e é isso que a gente quer que aconteça e nós não vimos isso acontecer na prática. Mas eu acredito que ainda veremos. Temos que acreditar. O que eu acho que tem que ser, que na verdade é um complicador, e o que o mercado, o corretor de imóveis, ele tem que se preocupar, é que agora é certa a exoneração do fiador, né? Então, a lei prevê que ele pode se exonerar, né, em algumas situações. Uma delas, ao final do prazo principal do contrato, né? E a gente sabe que, normalmente, um contrato de locação numa locação residencial é 30 meses e, normalmente, ele se prorroga por prazo indeterminado, ou seja, o inquilino perdura, ele continua naquele imóvel por mais tempo e, ao continuar no imóvel, não havendo uma renovação do contrato, com anuência do fiador, ele pode se exonerar a qualquer momento, como também pode se exonerar em algumas outras situações dispostas também na alteração, como a dissolução do casamento do casal. Quer dizer, você tinha relacionamento com o marido, né? E o casal se separou e ficou a mulher no imóvel, então você pode sim ter uma justificativa para se exonerar, uma vez que você não tem relação com a mulher, né? Então, eu acho que o corretor tem que estar muito atento a essa possibilidade para não deixar o seu cliente proprietário sem garantia. Com as alterações, na lei do inquilinato, a figura do fiador desaparece? Não acredito. Não acredito. Eu acho que a figura do fiador ela foi muito fragilizada com essa alteração, né? Fragilizada enquanto garantia, na verdade. Eu costumo dizer que o maior beneficiário nessa alteração de lei foi o fiador, porque, na verdade, a lei veio prever alguns direitos, inclusive o de se exonerar, né, de só responder pelo prazo do contrato. Eu não acredito que o fiador desapareça. Eu acredito sim, a gente está numa tendência muito grande de maior dificuldade de encontrar alguém que se disponha a ser fiador, tá? E
em função da fragilidade de ter se tornado uma garantia mais frágil em termos de efetivamente, né, dar suporte ao contrato, outras garantias tomaram um tamanho maior. Tá? Então, não acredito que ele suma, mas ele se enfraqueceu. Estou com uma questão que gera muita polêmica, né, e muitas dúvidas também. A questão é, se o inquilino possui imóvel próprio quitado, ele é obrigado a apresentar um fiador quando faz um contrato de aluguel? Ou seu próprio imóvel serve como garantia? Veja bem, a gente tem que separar as coisas aí, tá? Fiador é uma situação, tá? A possibilidade de poder caucionar esse imóvel do inquilino, tá? E essa caução, tá, imobiliária ser garantia da locação é outra. A verdade é essa, tá? Sim, ele pode usar o imóvel que ele tem de propriedade, tá, para oferecer a caução desse imóvel em garantia da locação. Perfeito. E quais são as modalidades, né, de garantia locatícia e qual o papel de cada uma delas? Tá. Então, nós temos aí previstas na lei 4 modalidades, tá? A caução, que normalmente, né, a gente fala caução ou depósito. Então, a caução em dinheiro, tá? Que é o depósito em dinheiro, está limitado a 3 aluguéis. Tem toda uma regra definida de como é que se regula, né, essa caução, deve ser depositada em poupança e tudo mais. Normalmente não muito utilizada, uma vez que 3 aluguéis é incipiente frente a um prazo de curso processual hoje para uma ação de despejo, que em São Paulo não menos que 1 ano. É possível fazer a caução também, como eu acabei de falar, em bens móveis ou imóveis, bens móveis não usual, tá? Aí nós temos a figura da fiança, né? Que fala o fiador, é a fiança fidejussória. Então, o que é isso, na verdade? Você encontra alguém disposto a avalizar aquele contrato de locação, né? Alguém que tenha condição econômico-financeira para poder vir assumir o prejuízo que o inquilino causou. Isso não quer dizer que ele tenha que ter patrimônio. É evidente que se atrela o patrimônio, tá? Mas não é o patrimônio do fiador que vai honrar a dívida do inquilino, e sim a sua condição econômica financeira, tá? Aí a gente tem o seguro-fiança, que foi uma modalidade de garantia inaugurada com a nova lei do inquilinato, com a Lei 8245 de 91, que cresceu muito nos últimos tempos, né? E que acho que é uma das únicas garantias que efetivamente garante ao locador o recebimento dos aluguéis na inadimplência do inquilino. Tá? Nenhuma outra garante que ele vai receber. E a última é a cessão fiduciária de cotas de investimento, a qual eu nunca vi acontecer nada, porque nós não temos nenhum agente financeiro que se dispôs aí a ter qualquer situação no mercado para que isso pudesse funcionar como garantia. Tá? Complementando, o que está acontecendo no mercado, né? Nós temos produtos como o seguro-fiança, que é um produto do mercado segurador. Nós temos a capitalização, que também é regida pela SUSEP, que está sendo um grande instrumento hoje de garantia eficiente, tá? Porque, como eu falei, a caução em dinheiro, ela está limitada a 3 aluguéis, né? E hoje a caução que a gente consegue fazer em título de capitalização para produtos voltados à garantia da locação, tá? Você pode negociar qualquer valor, você não tem um mínimo nem um máximo. Então, a gente tem visto um crescente muito grande na utilização desse tipo de garantia para contratos de locação, tá? Atendendo aí o anseio do locador de manter uma boa garantia, uma garantia efetiva no contrato. E o inquilino que, de repente, pode garantir a locação com o seu recurso próprio, com a sua poupança. Muito obrigado pela entrevista. A TV Corretor agradece a presença especial de Maria Cristina Caldeira e convida você a participar todas as terças-feiras, às 19h30, das palestras, das conferências, dos encontros imobiliários que fazem tanta diferença para você, corretor de imóveis. Até a próxima. E aí, curtiu essa entrevista? Então confira esta e outras entrevistas pelo nosso canal no YouTube. E não se esqueça, você também pode conferir as nossas conferências ao vivo pela internet. Basta acessar www.ciesp.org.br. As nossas conferências acontecem todas as terças-feiras
segundas-feiras, às 19h30. Seja um corretor inteligente, atualize-se. TV O Corretor, o mercado imobiliário e o seu sindicato a um clique de você.